Então, eu fiquei aí com uma missão muito bonita de falar com vocês. Eu tenho 30 minutos para falar um pouquinho sobre os efeitos benéficos da meditação, tá? Então, a gente vai estar começando. Eu gosto muito dessa frase. Essa frase quem falou foi o professor Roberto, lá na nossa aula. Deixa eu deixar aqui. Um meditador não é um ser versado nisto ou naquilo, mas alguém que deseja viver uma agradável aventura de meditar e se relacionar com si mesmo, né? Temos um microfone aberto aí. Vai dar aquele problema, professora. Bom, peço novamente que tomem cuidado aí com os microfones abertos, porque senão a gente vai ter essas interferências e aí vocês vão ver a pessoa, né, e não vão ver os slides. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter um momento onde nós vamos falar de efeitos psicológicos e efeitos físicos da meditação. Tá? Então, aqueles que vão influenciar na parte psicológica, na nossa parte emocional, e efeitos que influenciam na nossa parte física, ok? Bom, o que é importante a gente entender? Que a meditação, ela tem efeitos na nossa saúde física, na nossa saúde mental e na nossa saúde emocional, tá? Isso é muito importante porque quando a gente pensa nessa tecnologia, né, que chama meditação um tipo de tecnologia, quando a gente fala tecnologia, a gente pensa só coisa de internet. Não, é uma tecnologia muito avançada, inclusive, né? E essas interferências positivas que a meditação tem sobre a nossa vida, ela traz transformações incríveis. E por que eu posso falar isso para vocês? Porque eu vivi isso na prática. Eu vivo isso na prática, né? A meditação entrou na minha vida em 2005, né? Quando eu tive um problema de abalo emocional, né? Eu tive um problema emocional, saúde mental, eu tive síndrome do pânico, e eu precisei realmente entender que aquela ansiedade que eu vivia, aquela falta de presença na minha vida, ela não seria só resolvida tomando medicamento, fazendo yoga, fazendo exercício físico, mas eu precisava de um outro recurso que era o encontro comigo mesmo, né? A observação, né, do meu corpo, dos meus pensamentos, né? E através da meditação eu consegui melhoras muito grandes. Ah, quando você começou foi fácil? Não foi fácil, né? Eu acredito que com constância mesmo, eu estava até olhando num aplicativo que eu uso, com constância mesmo, vem de 2018, né? Quando eu instalei o aplicativo que eu tenho, ele controla, né? Todo o processo. Então, com constância mesmo, então, olha, de 2005 a 2018, eu levei um tempo para mim poder me adaptar, mas se eu soubesse desses efeitos físicos e psicológicos que eu vou falar para vocês, eu tinha aderido há muito mais tempo, tá? Então, vamos lá. Antes de falar sobre especificamente a meditação, eu vou dar só... Isso aí é uma introdução muito pequena, tá? Não sou especializada em neurociência, mas é importante a gente entender as ondas cerebrais, porque eu vou falar isso, então isso é recurso básico, né? Então, o nosso cérebro, ele produz ondas eletromagnéticas, tá? Que são fornecidas através do seu funcionamento. Então, o nosso cérebro, ele funcionando, ele produz essas ondas, né? E essas ondas, elas têm tanto amplitude como frequência, tá? E quanto maior a amplitude, quanto menor a frequência, ela vai mudando o tipo de onda e o tipo de informação que o nosso cérebro manda para o nosso corpo, tá?
Então, olha só que interessante, a gente tem basicamente 5 tipos de onda. A onda delta, que é essa primeira que está embaixo, ela é a onda da frequência mais baixa. E ela está presente no sono profundo, tá? Sem sonho. A onda teta, ela já tem uma frequência um pouquinho mais alta e ela é gerada pela mente inconsciente, tá? É um processo que vem antes do sono profundo e favorece muito a inteligência emocional, a criatividade e a intuição. A onda alfa é aonde a gente tem o corpo e mente relaxado. É a onda cerebral que aparece na meditação. Então, se a gente fosse fazer uma análise, um eletroencefalograma num meditador, né, já um meditador com frequência, nós íamos ver que a onda cerebral que vai permanecer é a alfa. A onda beta é a onda do vigília, tá? É a onda que nós estamos nesse momento, a onda de vigília. E a onda gama, que é uma onda muito rara, né? Eu vou falar dela porque a gente tem um efeito físico muito importante no cérebro que a gente se encontra nessa onda gama, que é a onda do poder da iluminação, né? Só meditadores, né, mais antigos, né, conseguem chegar nessa onda, tá? É a onda onde a atividade cerebral nossa é mais lenta, onde a gente vive uma felicidade intensa, um estado de gentileza e de compaixão. Além disso, é aonde a gente tem um processamento de informações em diferentes áreas do nosso cérebro, tá? Então, basicamente, o que eu queria que vocês entendessem aqui? A onda alfa e a onda gama, que a gente vai estar falando delas nos efeitos físicos da meditação. Então, vamos começar falando dos efeitos fisiológicos, tá? Gente, a base dessa minha aula, são 2 livros. O livro do professor Roberto, tá? Está no materialzinho, depois eu vou fechar esse materialzinho e publicar no grupo. E o outro livro, que é A Ciência da Meditação, e eu tenho esse livro em PDF, vou estar disponibilizando ele no grupo também, tá bom? Então, nós temos esses 2 recursos aí, tá? Esses 2 livros muito importantes, que são basicamente a minha referência da aula. Vamos lá. Quais são os efeitos fisiológicos que foram estudados e comprovados cientificamente? Nós temos vários efeitos, né, fisiológicos da meditação, mas eles são muito empíricos. Eu só coloquei aqui o que a gente tem referência científica, que está presente nesse livro e nesse livro, tá? Então, a gente tem a ampliação das ondas alfa, né? E a ampliação das ondas alfa leva a um estado de relaxamento. Então, quando a gente tem essa ampliação, a gente tem, como eu falei, um estado de relaxamento, né? Um estado de presença, um repouso do cérebro. Você tem o corpo e mente relaxado, o estado de flow, que é aquele estado onde a gente está muito engajado. Então, quando a gente pratica a meditação, esses efeitos eles vêm com a prática da meditação e não é de um dia para o outro, viu, gente? É a prática que vai levar a esses efeitos, tá? Outro efeito importante é a redução da frequência cardíaca e respiratória. Isso é muito importante, isso foi muito relevante para mim quando eu estava no processo, né, de tratamento emocional, quando eu reduzia aquela frequência cardíaca, a frequência respiratória, eu passei a respirar melhor, porque eu percebia que eu respirava de forma torácica e não abdominal. Então, isso foi muito importante. Outra coisa que os cientistas detectaram foi a diminuição da condutividade elétrica da pele. E também isso é um efeito físico que nos diz que estamos em estado de relaxamento, tá? Diminuição do metabolismo, então o nosso metabolismo diminui, né? Isso significa que você tem produção de menos radical livre, produção
de menos toxicidade no corpo, redução do impacto do estresse. Olha que interessante, não é só do estresse, mas também do impacto do estresse no nosso corpo, né? Então, quando a gente faz a meditação como uma prática, né? Ela vai melhorar muito a nossa qualidade de vida. E isso a gente vê muito, né, professora, quando faz o teste, né? O teste do estresse, que você começa fazendo o curso e está bastante elevado, e no fim do curso a gente vê uma porcentagem de melhora muito grande das pessoas, né? Com esse teste que a gente faz no curso, tá? E também nós temos um menor consumo de oxigênio. E quando se tem um menor número de oxigênio, você tem uma produção menor de radicais livres, né, de substâncias tóxicas no nosso corpo, tá? Isso leva a alguns estudos, né, que estão sendo feitos agora, no sentido da meditação aumentar a longevidade, prevenir o envelhecimento do cérebro, inclusive, tá? Por quê? Porque você produz menos substâncias tóxicas. Bom, outros aspectos importantes sobre o cérebro, né? Então, a gente tem uma revista, eu tenho muitas revistas, viu, gente, que falam, né, da parte cerebral. Deixa eu ver se eu consigo me ver aqui, tá? Essa é uma das revistas mais importantes. É uma revista, a Science American, né, que é uma revista muito relevante, tá? E ela fala sobre a neurociência da meditação. E ela tem aqui, ó, a reportagem, e eles falam assim, ó, ganhe mais cérebro, né? Os efeitos benéficos da meditação no cérebro, especificamente no cérebro, tá? Bom, o que eu posso falar que a gente tem de efeitos aí? O primeiro é o que a gente chama de girificação, tá? Que é o aumento dessas ondas do cérebro, né? O efeito de girificação, com esse aumento da girificação, a gente tem o aumento da velocidade do processamento das informações, com o aumento das fendas e dobras cerebral. E aí, com isso, você tem uma melhora da inteligência como um todo. Quando a gente fala de inteligência, gente, eu não estou falando só de QI, eu estou falando de QE, eu estou falando hoje, Ken Wilber, que é um grande pesquisador, ele nos traz que nós temos 9 tipos de inteligência, né? Ele tira esse conceito da inteligência só focada na inteligência QI, intelectual, né? Então, quando a gente tem essa melhora, a gente tem a melhora de todas as nossas inteligências, tá? O segundo ponto é o foco, né? O foco, por que melhora o foco? Porque a gente aumenta a espessura do córtex pré-frontal, que é essa região aqui da frente, né, do nosso cérebro, que é uma região que tem uma relação muito intensa com o processo meditativo, tá? Então, o aumento dessa região, já tem estudos que comprovam, nesse livro fala muito sobre isso, sobre esses estudos que dizem do aumento do córtex pré-frontal, você tem uma melhora do foco. Outro aspecto é a redução do estresse. E aí vem pela diminuição ou regulação da produção do cortisol e da adrenalina. Então, quando a gente medita, né, com frequência, a gente passa a ter uma regularidade melhor na produção de hormônios, tá? Principalmente o cortisol e a adrenalina, levando a um estado de relaxamento e também a desacelerando o nosso metabolismo. O outro, deixa eu pegar aqui, porque o computador, gente, só um minutinho, que ele fica em cima da... O outro aspecto da melhora cerebral é a melhora da cognição. Aumenta a função cognitiva de aprendizado por meio do aumento da massa cinzenta,
Olha só que interessante, aumento da massa cinzenta, aumento do volume e irrigação sanguínea. Aquele trabalho que eu mostrei para vocês, ele conseguiu medir o volume cerebral. Então, a gente, com o processo meditativo, a gente consegue isso também. Além disso, a meditação equilibra o humor, né? Aumenta os níveis de dopamina e serotonina, estimulando regiões dos cérebros associadas à alegria e à positividade. Tanto que eu fiz pós-graduação em psicologia positiva e desenvolvimento humano. A gente teve um módulo só sobre meditação no curso, tá? E aí teve todos os históricos, comprovações, tipos de meditação, né? E justamente tem um módulo de meditação e flow, chama Meditação e Flow módulo, porque você tem um aumento da alegria e da positividade, ok? E a função cerebral, né? Há uma melhora, porque você tem uma sincronização do hemisfério direito e esquerdo, né? Então, você consegue essa integração. Nós temos um exercício da yoga que a professora dá direto para nós, chama integração dos hemisférios cerebrais. Com a meditação, a gente também consegue essa integração. Deixa eu passar. E um outro efeito, né? Esse efeito ele já é um efeito que acontece mais em meditadores experientes, principalmente os monges que ficam, né, meditando muitas horas por dia, que eles chamam de efeito gama-sincronicidade de alta amplitude. O que é isso? A gente já viu a onda gama, né? A onda gama, ela é uma onda onde ela tem uma série de eventos acontecendo, tá? E esse efeito gama sincronicidade, ele tem alguns aspectos. Primeiro, o funcionamento do cérebro acontece em situações muito marcantes, né? Segundo, essas situações são tão marcantes que provocam mudanças nas comunicações entre os neurônios. E essas comunicações levam a mudanças cognitivas e comportamentais na forma de pensar e na forma de agir, tá? E ocorre, e olha que interessante, essa sincronicidade é um aspecto que acontece em locais do cérebro ao mesmo tempo. Então, vários locais do cérebro, através da tomografia cerebral, eles verificaram isso, ficam ativados ao mesmo tempo e sincronia entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, tá? O que os pesquisadores chamam de explosão de mudança. Se a professora Sheila depois quiser comentar alguma coisa sobre essa gama-sincronicidade, fique à vontade. Para a gente encerrar, os efeitos psíquicos. Então, o que a gente tem? Né? A gente já viu o físico, e o físico reflete no psíquico, e o psíquico... O que acontece com a meditação? A gente tem um círculo virtuoso. O físico influencia no psíquico, o psíquico influencia no físico, e automaticamente a roda gira de uma forma muito virtuosa. Então, quais seriam os efeitos psíquicos? O relaxamento, a vivência positiva, a sensação de paz interna e felicidade, uma harmonia e equilíbrio com o mundo, mudanças do sono. Isso eu posso falar para vocês que eu vivi pessoalmente. Hoje o meu sono é muito melhor, muito melhor. Eu medito todos os dias 15 minutos na hora que eu acordo, tá? Então, para mim, porque eu acho que a meditação ela tem que ser algo que funcione para a gente. Para mim, funciona meditar de manhã. Então, eu nem saio da cama, eu já abro o aplicativo, já coloco e vou meditando logo cedo, tá? E eu percebi assim, uma mudança muito grande na qualidade do meu sono. E também nós temos efeitos psicológicos influenciando no nosso autocontrole. Né? Então, a gente melhora o foco, melhora a cognição, melhora a função cerebral. Isso tudo vai contribuir com o nosso autocontrole.
E tudo isso leva a uma grande elevação do nível do nosso bem-estar. Onde a meditação é usada? Usos terapêuticos da meditação, tá? Ela hoje comprovadamente é comprovada cientificamente, é utilizada na melhora da hipertensão arterial. Tudo está explicado nos livros, tá? Eu não vou ficar entrando em detalhes, porque isso aqui é uma pílula, né, para que vocês estudem mais, tá? A meditação aumenta a nossa imunidade, então foi um recurso muito importante agora durante a pandemia. Reduz o nível de ansiedade, tem efeito antioxidante, como eu já falei, né? Você diminui a produção de radicais livres, também vai ter um efeito antioxidante, que melhora a condição metabólica do nosso corpo. Reduz o envelhecimento, né? Hoje tem alguns estudos que falam até do efeito sobre os telômeros, que são a pontinha do nosso DNA que vai se encurtando conforme as nossas células vão se replicando, então você vai tendo a preservação dos telômeros e o aumento da energia vital. Foi uma outra coisa que eu vivi muito quando eu comecei a meditar, tá? Indicações terapêuticas da meditação: ansiedade, dor crônica, depressão, estresse, insônia e doenças cardiovasculares, tá? Então, essas indicações hoje, se você avaliar na área de psiquiatria, hoje é prescrição, tá? Quando você vai no médico, eu tenho visto muito médico, principalmente esses médicos que têm essa característica mais integrativa, prescrevendo, além dos medicamentos, a nossa querida meditação para depressão, para ansiedade, tem testes e avaliações em dor crônica, né? Na questão do estresse, na diminuição da insônia e nas doenças vasculares, né? Cardiovasculares, tá? Para encerrar, a meditação é algo que nos relaxa e harmoniza, inclusive nos pondo em contato com as energias do universo. Aqui são as duas referências que eu usei. Aqui, gente, eu vou deixar para vocês, eu vou coloquei no material, mas eu vou colocar o link no grupo, de dois vídeos no YouTube que são muito interessantes. Esse livro, 10% Mais Feliz, eu tenho ele em PDF e também vou colocar para vocês no grupo, tá? Ele foi recomendado quando eu fiz o curso de meditação. Eu sou formada no curso de meditação lá da Unifesp, o mesmo que a professora Sheila fez. Então, eles recomendaram esse livro e ele é muito legal, de uma forma bem didática e leve. Ele não é um livro científico, porque o Dan Harris, ele é um publicitário, trabalha com... Ele era âncora de TV, e ele fala da meditação de uma forma muito leve. E esse outro vídeo que eu compartilhei aqui aconteceu essa semana. Essa semana eu participei de um webinar de meditação para ambiente corporativo. E para encerrar, eu queria falar da experiência que eu tenho aqui na Medicatriz. Vocês estão vendo aqui que eu estou na Medicatriz, aqui o fundo aqui é da Medicatriz, é a empresa que eu trabalho, né? Eu sou sócia fundadora. A Medicatriz, a gente tem uma prática aqui chamada Atenção Plena. Toda quarta-feira, às 9h30 da manhã, eu reúno a equipe, obviamente quem quer, para fazer esse processo de atenção plena. Hoje, com a pandemia, ela deu uma paradinha, mas porque a gente não tem pessoas aqui. Mas eu posso falar duas coisas para vocês. Melhorou muito a saúde dos nossos colaboradores. Inclusive, a minha medida foi a diminuição do uso de analgésicos, porque a gente tem o PCMSO, que é o controle do trabalho, né, da medicina do trabalho aqui. E a gente tinha um consumo gigante de analgésicos. Quando a gente começou a fazer, né, a gente foi percebendo a diminuição, e também, aí depois também eu fiz entrevistas com eles, porque tudo isso faz parte do nosso trabalho, tá? Então, também recomendo que vocês assistam, quem trabalha em meio corporativo,
é um trabalho feito pelo Google. Hoje o Google investe muito na parte de meditação para ambiente corporativo. Professora, é isso. Aí tem meu e-mail, tem o meu Instagram,